da Agricultura e Pecuária do Brasil, ela entrou hoje no Supremo Tribunal Federal com um pedido de liminar para impedir as invasões de propriedades rurais anunciadas, prometidas, as ameaças feitas pelo MST e pela Frente Nacional de Luta no chamado Abril Vermelho. Sobre isso, nós vamos agora para Brasília, que o Cláudio Dantas, ele tem mais detalhes sobre esta afronta ao Estado Democrático de Direito, mas que é um crime democrático, porque os criminosos usam o habeas corpus brasileiro, que é a camisa vermelha. Dantas. Boa tarde, Pavinato. Boa tarde a toda a bancada e a sua belíssima audiência aí. Deixa eu pegar carona nela um pouquinho. Olha aqui, antes de falar da CNA, eu queria te dizer o seguinte: o meu pai teve um Gurgel. Eu fundi o motor dele umas 6 vezes. Era uma porcaria de veículo. Olha, eu nunca tive um Gurgel. Eu sou da época, o meu avô tinha uma Pampinha, sabe, Dantas? E aquela época que criança não morria, né? A gente era de ferro. E jogava os netos naquela Pampinha, a gente subia a ladeira com aquilo, era uma festa. Agora o Gurgel, eu só tenho memória assim de ouvir falar. Olha aqui, vamos para a notícia. A gente deu em primeira mão mais cedo. A CNA, bom, primeiro é o seguinte, na verdade a gente está vendo aí um fechamento, um cerco que está se fechando em relação ao MST, à Frente Nacional de Lutas e a todos esses grupos que promovem o crime invadindo propriedade privada no Brasil. Nós tivemos hoje 2 ações importantes, né? Uma, a CNA, que a gente trouxe em primeira mão, ela protocolou ainda na madrugada no STF uma ação pedindo que o Supremo promova medidas que impeçam as invasões que estão previstas no Abril Vermelho, né? Que o MST convocou até coletiva para anunciar que vai invadir. Então, eles eles protocolaram uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, fazem ali todo um histórico das invasões que caíram no governo do Bolsonaro, como explodiram agora na volta do governo Lula. Pedem então que eles sejam impedidos de invadir qualquer propriedade, que eles sejam monitorados, que quem estiver planejando ou que seja pego invadindo seja preso, né? Efetivamente, seja preso. E nesta peça que é assinada pelos advogados aí da CNA, pelo jurídico da CNA, eles comparam o MST, as ações do MST, a terrorismo, puro e simples. Então, assim, a ação é inédita, né? E ela cria um constrangimento para o próprio Supremo, que vai precisar tomar uma posição sobre isso. Porque a gente não pode deixar de lembrar aqui a frase do próprio ministro da Agricultura, que comparou as invasões do MST às invasões do 8 de janeiro às sedes dos 3 poderes. Tem mais informações? É que eu estou com um pouquinho de delay com você. Tá me ouvindo aí? Nós estamos com um pouquinho de delay, estou te ouvindo sim. Mais algumas informações? Além disso, nós temos... sentar e esperar pelo pior. Além disso, temos a Frente Parlamentar do Agro, né? A chamada Bancada Ruralista, também emitiu aí um comunicado que ela protocolou pedidos de investigação e de prisão do Stedley, justamente pelo anúncio que ele fez desse Abril Vermelho, né? Então, foi feito um pedido para o Ministério Público, para o TCU, para a AGU, para o Ministério Público de São Paulo, para o Ministério Público Federal. E vamos ver como é que os órgãos, esses órgãos reagem a esses pedidos, né, que são muito bem fundamentados e que têm toda a razão, né, porque de fato a gente está vivendo uma situação que ela já é intolerável, considerando a importância do agro e as justificativas absolutamente falaciosas desse grupo para invadir terras, para se apropriar de terras produtivas, né? Muito obrigado, Dantas.
E espero, né, que a sociedade abra os olhos para isso. Afinal de contas, agora, os proprietários rurais, né, os empresários do agronegócio estão em mais lençóis no Brasil, porque eles viraram vilões, né, na nova novela da Globo Platinada, que é um casal de empresários de sucesso do ramo do agronegócio, né? Tony Ramos é o ruralista malvadão, casado com Glória Pires, são conservadores que fazem dança do machixe. A que ponto chegamos, Thiago Asmar? A que ponto chegamos, né? E é o que eu falei, só no Brasil. Não vai falar nome de empresa, hein? Eu não vou. Tá. Não sei, aqui eu me controlo. Agora, sobre essa situação, o Brasil é o único lugar onde bandido dá coletiva de imprensa. Bandido, marginal, que invade a terra dos outros. A gente sempre fala, eu sempre falo isso. Eles invadem a terra dos outros armados, com pedaço de pau, com foice, com o que eles tiverem. E eles dão coletiva de imprensa. E aí é o que eu falo dessa impunidade que tem com o MST e que precisa acabar. E é muito bom, né, que o pessoal do campo, que as pessoas honestas que são transformadas em vilãs nas novelas, como você mesmo disse, que se posicionem, que cobrem do STF, que façam alguma coisa contra esse movimento que muitos se recusam a chamar de bandidos, mas para pessoas honestas que estavam nas ruas, elas são terroristas. Agora, e o pessoal do MST? O que eles são? Eu gostaria de ter uma definição da esquerda sobre o MST, que muitas vezes, é bom de deixar claro, usam muitas pessoas honestas para as suas causas. Eles vão mentir. E que são causas de bandido. É isso. Mentir. Eu vou dar uma definição aqui e vocês continuam. Tinha um cara fazendo uma defesa ontem, né? Falando assim, é um absurdo comparar as invasões do MST, que não são invasões, são ocupações, com os atos do 8 de janeiro. Eu falei, quem é este sujeito? É o advogado Paloma? Mas uma advogada Paloma, porque como ocupação, invasão, tanto faz. Eu sou estuprador. Eu falo assim, não, eu não faço penetração vaginal, eu faço amor. Que diferença isso faz? Pra mim não tem consentimento, é crime. Em um tem invasão de uma terra privada. No outro eles estão na rua. E aí você vê que é o método do PT. O PT ficou preocupado com o negócio da Shopee, da Shein, falou assim, foram usadas as palavras erradas. Ou seja, as palavras elas são escolhidas a dedo, né, para enganar as pessoas. Agora, de fato, não dá para comparar essas invasões do MST com 8 de janeiro. Não dá, é incomparável. É injusto com 8 de janeiro. Por quê? No 8 de janeiro, nós encontramos 6 tipos penais que estão recaindo sobre mais de 1.000 pessoas. Acho que chega a quase 2.000 hoje. Mas são 6 crimes. Tipo penal é crime. São 6. Né? Tudo roda em torno de 6 crimes. Essas invasões do MST, eu vou repetir porque é importante. Tem 13. É mais que o dobro. Mais que o dobro. Quais são? Dano qualificado. 13 dá azar, não dá pra ser 14, não? Não dá pra botar. Eu tiro 12 mais um. 12 mais um. Mas é a cara deles também. Mas vamos lá, olha, contem comigo, queridos. 1, dano qualificado, porque eles danificam uma propriedade alheia. Dano ao patrimônio público, pelas invasões da terra do INCRA. Exercício arbitrário das próprias razões, 3 crimes. Esbulho possessório, 4. Associação criminosa, 5. Corrupção de menores, 6. Periclitação da vida, 7, porque eles levam pessoas para tomar risco de bala, de tiro, né, de defesa. Isso é um crime, periclitação da vida e da integridade física. Então, 7 crimes. Incitação ao crime, 8. Crimes ambientais, 9. A extorsão, porque tem um caso que é, se não mudar o presidente do INCRA, que é parente do Arthur Lira, a gente não sai. Ou para o próprio proprietário da terra. E eu estou falando em extorsão, porque isso para mim cheira mais crime contra golpe de Estado. Não é? Você querer derrubar uma nomeação feita por um governo legitimamente eleito. Tá? Então eu estou sendo bonzinho falando em extorsão para não falar golpe de Estado. 11, perseguição, que ele anuncia. 12, terrorismo, porque eles fazem isso em preconceito com o proprietário rural. E 13, que é o crime que foi inventado em 8 de janeiro, que é a omissão das autoridades que poderiam dizer alguma coisa, não disseram nada. Formação de quadrilha não pode? Tá? É associação criminosa.
É o novo nome. Mas tem mais um. É coisa de gente tem mais um. antiga. Quando eles anunciam um abril vermelho, eles também estão praticando ameaça, porque está anunciando que vão fazer um crime. Estão ameaçando os proprietários das terras. Nós vamos invadir a sua terra agora. Então, aí a ameaça aí ela é engrupida pelo crime de perseguição, pelo novo tipo penal. Porque quando a ameaça é reiterada... Então não tem jeito, Thiago. Vira crime de... É 13. Então é 12 mais 1. É 13. Não, é que o crime de omissão de autoridade não existe. Né? Isso foi o PT que inventou, falar assim, o Bolsonaro, ele não falou mal das pessoas que foram ao juiz, ele é culpado. Então eu falo aqui, o Lula não falou mal do Abril Vermelho, então ele é culpado. E outra, são 3 ministérios que poderiam estar lidando com esse tema. Ministério da Agricultura, Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Justiça. Todos quietos, e o Ministério do Meio Ambiente nada. Também, porque eles depredam. Meio Ambiente também, é verdade. 4 ministérios poderiam estar atuando diretamente em relação a essa situação, essas invasões que muita gente tem chamado de ocupação de forma conveniente, né? Não, mas a do Meio Ambiente está fazendo um trabalho muito relevante para o Brasil. Ela passa batom de beterraba, a Marina Silva. Não, eu sempre questiono isso, né? Porque eu acho importante, até pro PP já ganha intimidade. Até pro PP, essa situação da mídia. Porque eu não vejo a mídia combater, a grande parte da mídia, a gente aqui sempre combate, mas essa mídia que eu chamo de mídia esquerdista, pronto, que praticamente atuam como um órgão de comunicação do governo Lula. É a base de apoio do governo. É a base de apoio. Mais base na imprensa. Por quê? Por que eles se recusam a atacar o MST? Eu não vejo. Quando eu via, não estou falando do 8 de janeiro só, não, manifestações nas ruas do Brasil, de pessoas vestidas de verde e amarelo, eram terroristas e todas as capas eram terroristas nas ruas quando davam, porque muitas vezes eles escondiam os fatos para não deixar claro para a população brasileira. E só deixar claro aqui, teve crime no 8 de janeiro? Teve. Sim, quem cometeu, prove-se e puna-se. Mas prove-se e puna-se conforme a lei. E a CPMI, que eles estão lutando contra, quer provar isso. Ninguém aqui está defendendo o ataque de 8 de janeiro. Não, claro que não, mas agora, as manifestações nas ruas claro. eram chamadas de terroristas. O que é pior, é muito pior o movimento do MST do que o movimento do 8 de janeiro. Porque o 8 de janeiro quebrou cadeiras, mesas, né? Não feriu a democracia. Não, é que o governo quer descobrir. Agora, o MST, ele gera um prejuízo, como na Suzano. Olha o tamanho do prejuízo. São eles que estão lutando contra a CPMI. Pior ou melhor, o fato é que as duas atividades são crimes e merecem investigação e punição severa. Mas o que chama atenção... Exato. Isso está acontecendo para um e não está acontecendo para outro. O que chama atenção não é a atitude do MST, porque eles é um grupo criminoso, todo mundo já sabe. O trabalho deles é esse, invadir terra. Então, a gente não tem que esperar outra coisa do MST. O que chama atenção é a reação do governo. Porque quando o MST invadiu lá a terra da Suzano, por exemplo, em vez do governo repudiar, falar que não era a favor, e mandar a polícia, entrar com ação judicial, o que o governo fez, através do Ministério do Desenvolvimento Agrário, falou que iria mediar um conflito, ia sentar na mesa, ia conversar. Um ministério fofo que ia tratar o criminoso como se fosse alguém que tivesse alguma coisa para negociar numa conciliação. Então ali ele já passou uma mensagem muito importante para todo o movimento, em todo o Brasil, de que se eles invadirem uma terra, o que eles podem esperar do governo? Um repúdio, uma ação firme? Não! Uma conversinha fiada. É isso que o governo federal fez com o MST já na ação da Suzano. Então gerou um precedente ali muito perigoso, tanto que depois disso foi anunciado o Abril Vermelho, uma maior invasão em todo o território, em outros estados inclusive. Agora, com essa ação judicial, a gente tem que ver também como o judiciário vai reagir, porque também pode gerar um precedente muito perigoso. Porque se o judiciário fizer como fez o governo e querer conciliar essa situação, também vai passar uma mensagem muito perigosa para todo o MST em todo o Brasil. Se o judiciário passar a mão na cabeça desses invasores, nós vamos ter mais invasões e mais invasões e mais invasões. Então a gente precisa ter o que teve aqui no estado de São Paulo. Porque lá no Pontal do Paranapanema, na região de Mirante do Paranapanema, Rosana, Presidente Prudente, aquela região, quando teve ali uma ação do José Rainha, o secretário de segurança agiu rápido e prendeu, tá preso, acabou, não tem mais. Mão na cabeça, vagabundo, vamos pra DP. O secretário Derrite deveria ir lá ensinar essa turma aí como é que faz, meu amigo. Agora, crime e se trata Flávio.